Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, TV Saudades de hoje tem a grata satisfação, a alegria de receber um grande ator brasileiro com uma história bem grande no cinema, na televisão, no teatro. Stepan Necessian, te agradeço o carinho, viu? Desculpa. Tá. Ainda bem que você não está no palco, né? Oi? Ainda bem que você não está no palco, né? Pois é. Muitas vezes pega a gente no palco, é um inferno. Eu acho que é ressaca isso, viu? É ressaca da isso. Podemos começar, Stepan? Podemos. Já te agradecendo mais uma vez. Stepan, eu gosto de começar as entrevistas pelo começo. Quando é que o pequeno Stepan, goiano, lá de Cristalina, se interessou pela arte? Quando você decidiu que o teu caminho seria esse? E o que você fez? Você estudou? Como é que foi esse começo? Conta pra gente. Então, na verdade, eu não decidi até hoje isso. Mas a verdade é a seguinte, foi tudo muito por acaso. Não fazia parte dos meus planos, dos meus sonhos, nunca tinha imaginado nada disso. Morava lá em Goiânia, eu desde cedo eu trabalhava muito, e ainda garoto entrei para um jornal, Jornal 5 de Março, acabei indo trabalhar, fui auxiliar de revisor e tal, e fiquei lá, e nessa escola, porque eu parei de estudar muito cedo lá em Goiás, no segundo ano de ginásio antigo, eu tive que parar. Fazia parte do movimento estudantil, houve muita perseguição naquela época, dificuldade, fui expulso, não podia estudar em colégio público, etc. E acabou compensando tudo isso com a minha presença lá numa redação de jornal, convivendo com jornalistas, com intelectuais, escritores, artistas, e ter um universo assim que supriu, acho que até muito bem, porque eu não era grandes coisas lá no ensino acadêmico, e acabou que isso aí compensou, uma coisa compensou a outra, mas por uma série de circunstâncias, e eu vim para o Rio de Janeiro, minha irmã que morava aqui, estava noiva, né, casada com Xavier de Oliveira, que foi o diretor de Marcelo Zona Sul, e aí eu sempre tinha medo do nepotismo, mas não foi nepotismo, não. Eles estavam fazendo teste para achar o ator para fazer o Marcelo Zona Sul, que era o primeiro filme que eles iam fazer e tal. E realmente coincidiu de eu vir aqui na mesma época, mas eu nem fui fazer o teste, me chamaram depois para ir lá para dar um passeio e tal. Foi um primo que falou, vamos lá dar uma olhada no teste. Eu acabei chegando lá fazendo, fez, pô, faz aí, meio assim na brincadeira, etc. e tal. E como eu era muito, já garoto, mas eu era muito brincalhão, como diz o Valmor Chagas, eu não era ator. O Valmor uma vez falou, você não é ator, você é cínico, é diferente. Aí eu acabei fazendo descontraídamente, talvez até nem ter noção do que eu estava fazendo, nem ter um nervosismo, né? Eu acabei tirando nota 10 com todo mundo, eles continuaram, fizeram o teste, e aí me chamaram para fazer esse filme, eu vim, voltei para Goiânia, aí na estreia eu vim, quando chegou na estreia, que eu ia embora, não queria, aí na estreia o Reginaldo me chamou para fazer o segundo filme, o Reginaldo Farias, aí eu fui
acabei ficando, fiz o segundo filme, voltei. Eu estava sempre naquela coisa de querer voltar. Tinha namoradinha lá, tinha meus amigos, era todo o universo, era lá em Goiás. Mas acabou que aí veio a televisão, Bandeira 2 eu fui fazer, novela na TV Globo, que era em preto e branco ainda, e acabou que chegou um momento em que falaram, não dá mais para ficar, você tem que optar mesmo. Aí eu fiquei, e aí foi isso, um trabalho foi chamando o outro. Esse Marcelo Zona Sul é aquele filme que você fez com a falecida Françoise. A Françoise Forton, Simone Malaguti, Lula. Vocês eram novinhos ainda, né? Eu tinha 14 anos quando eu filmei. Na verdade, eu tinha 14 anos, a Françoise era um ano mais nova do que eu, 2 anos, tinha 12 para 13. Era todo mundo nessa faixa de idade, com sucesso, fora do comum. Diz para mim, foi uma diversão para você ou ali você já se apaixonou? Eu via que era trabalho, eu já tive logo noção de que aquilo era uma profissão árdua, assim, inclusive era divertido, era bom, mas existia uma disciplina, era uma profissão mesmo, eu vi que era um trabalho, aí assim eu encarei. E fui muito bem cuidado pela equipe, pelo pessoal da técnica, o Edson Batista, que era o fotógrafo, logo cedo me botou para olhar pela câmera, me mostrando as lentes, aquele universo todo me fascinou bastante, né? E eu achei legal, mas o centro da coisa estava voltado para Goiás, era lá que, tinha vivido. E você vislumbrava, antes de fazer cinema, qual era o teu sonho de profissão? Você pensava no futuro profissional? Quando você começa a trabalhar muito cedo, o trabalho vai um pouco. Não é aquela coisa de você ficar esperando para decidir o que você vai fazer. Não, o que viesse, o que aparecia, eu ia fazendo. Eu fui ajudante na feira de um cara, trabalhava daqui, e tentei fazer teste para ser cobrador de ônibus, aqueles testes que antigamente eram cruéis, que você tinha uma ficha para vender. E aí você passava no teste e conseguisse ficar em pé no ônibus sem cair, com a ficha dando troco. Aí o motorista freava, derrubava todo mundo, eliminava a opção de gente. E esses trabalhos de criança, que era muito normal fazer, estudando e fazendo e coisa. Mas o meu sonho, depois que eu fui para o jornal, era ficar no jornal, era trabalhar naquele universo da gráfica, aquilo me encantou muito, de você pegar o papel que o jornalista escreveu, dali ir para o linotipo, para fazer, aí você fazia a revisão, prova de paquê, e voltar, e aí, de repente, você vê a impressora rodando e aquilo tudo transformado em jornal, aquilo era muito legal mesmo. Você está falando tudo isso antes do fotolito ainda, né? Antes do set. Era tipografia. Era tipografia, a manchete era feita na mão, aí tudo aquilo, a bolandeira, aquilo me encantou muito, até o cheiro do chumbo, né, que ficava, o cheiro da tinta. Depois, durante anos, aquilo me acompanhava. Às vezes eu ia no centro da cidade, passava na porta de alguma grafiquinha pequena, assim, sentia aquele cheiro, vinha toda a lembrança da infância. Mas acabou que o cinema foi mais forte, eu me apaixonei pelo cinema imediatamente, entendeu? Apesar de ter feito uma novela, não foi uma experiência que, para mim, tenha sido muito feliz. Eu estava vindo assim, de uma coisa artesanal, que era o filme, uma relação muito pessoal, e entrei assim numa indústria, né? E é diferente. Aí, para mim, foi bem traumático, assim, num certo aspecto. E tá certo aí? Tá dando Tá. Eu aumentei a tela aqui. E aí, sabe o que eu quero saber de vocês? Se você, em Goiânia, nesse período, antes, durante, nesse vai-vem e antes, você era público de cinema, você frequentava teatro, você via televisão? Não, televisão, né? Era o começo lá, era mais atrasado do que os grandes centros. A gente via, a primeira televisão que meu pai comprou só tinha chuvisco, a gente ficava assistindo horas de chuvisco. E depois apareceu o curumim, que era o símbolo da Tupi,
A gente ficava vendo aquele índiozinho 1 hora, 2 horas parado e uma música tocando, que era experimental, estava experimentando a televisão para entrar. Cinema eu ia nas matinês, né? Eu sempre via muito filme de Tarzan, era o preferido, o John Weissmuller, né? Via Mazzaropi também, e filme de cowboy muito, né? Que era o predileto da gente lá, era isso, né? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque eu te pergunto assim, se você tinha, nesse universo artístico, se você tinha teus ídolos, pessoal da novela de rádio, se você tinha ídolos na música, A música toda, a música para mim é até hoje, né? Eu tenho uma miscelânea, porque para entender bem assim as coisas para mim, você bota assim que em Goiás as coisas tinham mais ou menos um delay, um retardo, um atraso de mais ou menos 10 anos. Era mais ou menos o que levava para 10, 8 anos, era quando demorava. Pô, às vezes as coisas que já estavam acontecendo ia chegar lá 5 anos depois. Então, aquilo me deixou muito próximo do universo da década de 40, de 50, compreendeu? E que depois veio misturando, já em 68 e tal, quando aí veio por Beatles, Jovem Guarda, Caetano, Tropicália, tudo isso foi misturando. Mas eu tinha todo aquele acervo de Agnaldo Timóteo, de Nelson Gonçalves, de Valdir Soriano, você está entendendo? Sertanejo não era tanto assim, porque naquela época era música caipira, que a gente chamava, era Tonico Tinoco, Timagi Miltinho, assim, mas também tinha aquele universo. Então, fez essa mistura de chegar o novo e a gente ainda estava Vicente Celestino. Vicente Celestino, eu me lembro do dia que ele morreu, a comoção que foi na cidade, entendeu? Todos os bares de luto, que era o ébrio, né, que tinha morrido. Aí botaram pano preto na frente dos bares, e não sei o que, tocava Vicente Celestino o dia inteiro. Então, eu sabia de cor e salteado todas essas músicas, eu cantava quase tudo do Nelson Gonçalves, sabia de tudo, Teixeirinha e tal. Então, é uma mistura muito grande. Aí veio Beatles, etc. e tal. E depois que você se tornou artista, você conheceu algum desses artistas, Nelson Olha, Gonçalves? uma coisa interessante, 2 coisas foram interessantes. O destino quis que, quando eu trabalhava nesse jornal, teve uma peça de teatro, eu nunca tinha ido ao teatro. Teve uma peça de teatro e eles fizeram uma sessão à tarde, 3 horas da tarde, para a imprensa. E o jornalista que estava lá falou: pô, vamos comigo, Moura, que até virou meu padre, falou: vamos lá, rapaz, você precisa saber o que é teatro, não sei o quê. Era uma peça do Pedro Bloch. Agora, eu fui a primeira vez que eu entrei e vi, e tinha um casal jovenzinho trabalhando, que eram os filhos, era Pais Abstratos, a peça. Era com Jorge Dória, a Glauci Rocha, e quem era a filha, a menininha? Françoise Forton. Aí você foi ver essa peça com Jorge Dória, Glauci Rocha, e era Eu François Furton. era Françoise e tal. E aquilo, puxa, assim, alguma coisa. O teatro ele tem isso, você não sabe nem por quê, mas ele mexe com você. Eu falei, pô, que coisa interessante e tal. Achei aquilo. Depois ia ver o show de Martim da Vila, quando foi a Goiânia, para mim foi, pô, ver o Martim da Vila, ver Gerry Adriane, e foi cantar na minha escola, lá na hora do coisa, fez um show no palco lá durante o dia. Aí vi que era da Jovem Guarda, né? E assim foi indo. Há uma coisa também, que uma vez teve um filme que chamava E Eles Não Voltaram. Eles Não Voltaram, era um filme sobre a Segunda Guerra, a história dos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra Mundial. E aí tinha uma coisa interessante, que a gente assistiu o filme lá, tinha a sessão 2, 4, 6, né? E aí, no final, que o soldadinho morria, não sei o quê, mas no final, saía de trás da tela, saía os atores do filme, alguns 3 atores do filme que estavam lá ao vivo acompanhando o filme, né? E um deles era Augusto César Vanucci, que fazia o papel do Pracinha. Aí eu comentei isso com ele mais tarde. Eu falei, eu estava no cinema quando ele falou: não acredito, você não fala isso para ninguém, você vai testemunha viva. Eu falei, é. Então, foi isso. Agora, aí, aos poucos, né, quando você ingressa assim, jovem, você começa a encontrar e conviver com os seus ídolos, né, com as pessoas assim
você, por de repente, estou ali perto de Tarcísio, de Jardel Filho, Grande Otelo, e pô, são mitos e ídolos da gente, né?